todos. Bom dia ao pessoal da mesa que vão estar apresentando hoje, Tarek e Andressa, e também o pessoal que está nos assistindo. Então, a gente que compõe a mesa 8, que é de política ambiental, né? E serão 3 trabalhos que serão apresentados, né? Então, o primeiro trabalho a ser apresentado é o meu, e quem vai estar debatendo, então, é o Tarek. Então, já vou estar iniciando a minha apresentação. Mas eu acho que quem debate é a Andressa. É a Andressa, desculpa. Desculpa, eu vou debater o do Tarek. Desculpa. Então, pessoal, eu sou a Patrícia, sou aluna do programa de pós-graduação em Economia da PUC, do Rio Grande do Sul, e esse trabalho, então, foi desenvolvido numa disciplina que eu fiz no ano passado. E o título, então, do trabalho é Poluição Ambiental, uma análise espacial do tratamento de efluentes nos municípios brasileiros. Então, a estrutura da apresentação vai estar mais ou menos estruturada de acordo com o artigo, introdução, referencial bibliográfico, modelo empírico e as variáveis, a metodologia depois, e resultados e discussões, e, por fim, algumas conclusões do trabalho. Então, logo na introdução, já vou estar trazendo a questão, né, do problema da poluição ambiental, né, que devido a essa grande, né, de qualquer ação que o homem tem perante a natureza, vai estar gerando, então, essa externalidade, que geralmente ela se dá, então, na forma de poluição, né, seja, então, poluição atmosférica ou até mesmo de recursos hídricos, né, e, além disso, além dos recursos hídricos, né, compreenderem um grande elemento essencial à vida, né, ele é também um elemento que está diretamente ligado, então, ao setor produtivo, seja ele agrícola, industrial, comercial, né, e tudo mais. Então, por isso que conciliar, né, a oferta desse recurso, né, não poluído, né, ou até, de certa forma, a volta dele, o retorno dele, né, para o consumo, compõe um grande problema, ou uma grande causa a ser investigada. Então, no Brasil, hoje, 43% da população ela possui esgoto coletado e tratado, né? Sendo que 18% tem o seu esgoto coletado e não tratado, o que isso já é considerado, então, um atendimento precário dessa forma, dessa composição, né, do saneamento básico, e sendo que 27% não possuem coleta, né, ou seja, não é nem coletado e nem tratado, né? Então, essas relações, ela ocorre de maneira diferente, né, no Brasil. Algumas regiões, elas são mais atendidas, né, pela essa questão de coleta de esgoto, principalmente a região sul, enquanto as regiões, né, mais no norte e nordeste do Brasil, esses elementos tendem a ser, né, mais precários. Então, isso também contribui para estar estudando a relação espacial desse fenômeno, né? Então, tendo isso em vista, o estudo busca investigar a repercussão de uma medida ambiental implementada em um município, se ele transborda para os municípios vizinhos, ou seja, se o município está adotando uma política amiga do meio ambiente, ou que trate melhor esses seus efluentes, né, o seu esgoto, se ela vai estar gerando, né, uma externalidade positiva, então, fazendo com que os outros municípios vizinhos venham a tratar também os seus efluentes. Então, para investigar isso, eu utilizei algumas técnicas de econometria espacial, análise exploratória de dados espaciais, e para investigar também algumas outras relações que podem estar impactando, então, nesse tratamento ou não de efluentes, outras questões como variáveis socioeconômicas, demográficas e institucionais, tá? Que então compreendem o PIB per capita, o índice de Gini, a densidade demográfica, o nível de educação e a participação de mulheres
na administração municipal e também se o tratamento é realizado ou não por uma empresa pública. Então, a literatura que trata sobre, que fala, né, que estuda essa questão, essas questões relacionadas ao tratamento, né, não só dos efluentes, mas como um todo dos recursos hídricos, né, ela sempre aponta, né, dessa importância que tem da questão desse tratamento adequado da água, né, até porque a gente tem uma incidência ainda muito grande, principalmente em regiões menos desenvolvidas, né, de doenças transmitidas pela água, além de ser também, né, esse não tratamento adequado dos recursos hídricos, né, ser uma das principais fontes de poluição, que é a descarga, né, desses efluentes não tratados em uma água que poderia estar, né, mais com um grau de potabilidade mais adequado para o consumo humano, né? Então, se o tratamento do efluente não for adequado, ele vai estar danificando, trazendo prejuízos nessa água que seria potável, né? Então, além disso, a literatura que trata sobre esse tema, ela também traz questões, né, da desigualdade de renda, né, ou da questão da população mais rica, né, por ela ter um poder político, né, maior, né, questão da renda, as preferências pela qualidade ambiental estariam aumentando. Então, postula-se que sociedades mais desiguais têm um nível mais alto de qualidade ambiental do que aqueles que não são tão iguais, né? Ou seja, as pessoas de mais ricas, elas tenderiam a procurar, né, por uma maior qualidade ambiental. Então, além disso, né, os estudos também tratam da questão, paralelo a essa questão mesmo da desigualdade, né, a questão do PIB per capita, que também vai estar influenciando diretamente na renda. Além disso, também, eles trazem a questão da densidade populacional, que é uma variável comumente utilizada para esses estudos, né, que busca avaliar os aspectos ambientais, né? Nesse caso, a densidade, né, quanto maior for a densidade populacional, melhor seria esse atendimento, porque a gente sabe que toda a infraestrutura, né, que carece um tratamento adequado de efluentes, ela é uma estrutura que vai requerer um nível de investimento mais elevado. Então, se ela for realizada em uma determinada região, né, tendo uma densidade populacional mais elevada, ela estaria atendendo um maior nível de pessoas, né? Além disso, também diversos estudos encontram uma associação, né, entre os níveis de ensino superior e a preocupação ambiental, ou seja, quanto maior o nível de educação, maior seria a preocupação, né, em ter esse recurso de qualidade. Além disso, também, alguns estudos revelam, né, levantam a hipótese de que a maior participação das mulheres na política acaba por favorecer o estabelecimento de medidas e políticas mais amigáveis ao meio ambiente, né? Então, tendo isso em vista, eu já parto aqui para a descrição das variáveis, né, que seriam, então, as variáveis que eu vou utilizar na estimação do modelo econométrico espacial. Então, a variável dependente seria o índice de tratamento dos municípios com coleta, o tratamento e também a fossa séptica, que se enquadraria, então, em um índice adequado de tratamento dos efluentes, né? As variáveis dependentes, então, seriam o LN do PIB per capita, o índice de Gini, a densidade demográfica, o IDHM está buscando, então, mensurar a questão da educação e a participação de mulheres, principalmente na administração municipal, e o prestador de serviços, que nesse caso seria uma variável DANI, tendo ou não a criação de empresa pública, né, para estar, que estaria administrando essa questão dos efluentes. Então, a metodologia ela
inicialmente compreende, então, a análise exploratória de dados espaciais, aqui faltou o S, né? E depois vai ter, então, um modelo econométrico. Então, o modelo empírico a ser estimado foi esse, né? Já levando em consideração as variáveis apresentadas. Então, o primeiro passo, então, realizei, então, a análise exploratória de dados espaciais, né? Que ela constitui, então, essa primeira etapa para saber realmente se o fenômeno em questão ele é correlacionado espacialmente, né? E ela tem, então, essa capacidade, né, de estar podendo observar essa questão. Então, ela contribui para identificar ou não, então, a existência de dependência espacial. Então, o primeiro passo a ser realizado nessa análise é a definição da matriz de pesos espaciais, né? Que constitui, então, a primeira etapa da análise. Após, é claro, depois, né, existem outras etapas que foram seguidas, mas eu não vou estar entrando em detalhes aqui por conta do tempo. Depois da análise exploratória, análise de dados exploratória, então, realizei a estimação do modelo econométrico espacial, né, que ele se diferencia dos modelos econométricos tradicionais por estar incorporando, então, o efeito do espaço em seus parâmetros. Então, além disso, a gente tem os modelos que são de efeito mais locais, né, que seriam, então, mais globais, que seriam o modelo SEM, que é o que a defasagem espacial vai estar no erro, né, e o SAR, em que a variável dependente seria defasada espacialmente, né? E além desses modelos mais de alcance global, a gente tem também um modelo, o Durbin-SAR, né? Que ele se caracteriza principalmente por estar incorporando, né, tanto os efeitos globais quanto os efeitos mais localizados, que podendo assim a gente estar observando realmente se existe esse efeito transbordamento. Já entrando nos resultados, da análise exploratória de dados espaciais, então aqui eu vou estar observando, né, através do mapa LISA Cluster, né, onde eu observo quais municípios estariam localizados num padrão espacial alto-alto, ou seja, os municípios que teriam um índice de tratamento de efluentes mais elevados seriam vizinhos com essa mesma característica. Então, a gente pode perceber que, principalmente na região, um pouco da região nordeste, especialmente na região norte, os municípios se enquadram no padrão baixo-baixo, ou seja, os municípios que possuem baixo índice de tratamento adequado de efluentes são vizinhos, possuem vizinhos com essa mesma característica, né? Eu passo que na região sudeste, principalmente, se enquadram, então, os municípios configurados como padrão alto, né, de tratamento de efluentes, né? Então, a matriz de pesos espaciais, depois de todos os testes, né, foi a matriz Queen, né, a rainha, e aqui está o resultado, então, do índice IMORRAN, né, que também ele contribui para estar né, colocando, inferindo que esse fenômeno ele possui, então, uma dependência espacial. Passando já para os resultados do modelo econométrico, então, existem alguns procedimentos quando a gente vai estar estimando, então, os modelos espaciais, onde a gente primeiro testa, né, realiza a estimação do modelo por MQO, né, caso a hipótese de aleatoriedade ela seja rejeitada, a gente vai estar seguindo, então, para as outras demais estimações dos modelos econométricos espaciais, principalmente observando, então, o índice, o IDMORRAN, que seria esse índice de correlação espacial, e também os testes de multiplicadores de Lagrange. E após seguir todos esses parâmetros, esses procedimentos, então, o modelo mais adequado que poderia corroborar com a explicação desse fenômeno que está sendo estudado, então, foi o Durbin-SAR.
como eu falei antes, ele tem essa capacidade de estar incorporando tanto os aspectos globais como os locais nessa questão do transbordamento espacial. Então, aqui seriam os resultados. É claro que no trabalho eu trago todos esses resultados anteriores até chegar no verbinho SAR. Eu também tive que fazer ele pelo método de estimação dos momentos generalizados em 2 estágios, porque os testes de heterocitocidade, né, indicaram que para esse problema, então eu tive que estimar via momentos generalizados em 2 estágios. Né? Então, o que é importante eu estar observando nesses resultados é que o Rho aqui que vai estar indicando o efeito local, né, e o lambda que vai estar indicando o efeito mais global, eles obtiveram parâmetros positivos e também foram significativos ao nível de 1%, então, corroborando ainda mais, né, para esse fenômeno, ele possui uma dependência espacial, né, ao passo que as demais variáveis, né, que foram incluídas no modelo, índice de Gini, densidade demográfica, participação da mulher, prestador e o PIB per capita, né, o PIB per capita ele não foi significativo, as demais variáveis todas foram significativas, a 1% e a 5%, especialmente eu vou estar, já que passou meu tempo, vou estar falando sobre esse resultado da participação da mulher, ou participação feminina, né, na gestão municipal. Ela apresentou o sinal significativo, como era esperado, indicando que quanto mais mulheres estiverem participando, né, dessa gestão municipal, maior será, então, a preocupação ambiental. Então, as principais conclusões é que o estudo pôde identificar que realmente ocorre esse efeito transbordamento, né, nas questões de políticas adequadas nessa questão de tratamento de efluentes, né, sendo que em alguma parte, né, ela é negativa, porque ocorre o efeito transbordamento negativo, ou seja, municípios que não têm uma política adequada, eles também possuem vizinhos que não têm, então, essa preocupação maior com esse tratamento de efluentes. E o modelo o modelo econométrico também trouxe alguns resultados, né, relevantes, embora alguns parâmetros não foram significativos, mas eles evidenciaram uma relação muito importante, como falei, da participação das mulheres na administração pública. Vai estar aumentando, né, essa probabilidade, então, do município, né, ou do município ter uma política ambiental amigável. Então, e as limitações desse trabalho, então, seria apenas estar realizando um período de análise, e é claro que para trabalho futuro também pretendo estar incorporando demais variáveis. Então, essa seria a apresentação. Acho que eu posso estar fazendo os comentários agora, para a gente seguir dentro do tempo. Então, Patrícia, primeiro é parabenizar pelo trabalho, muito legal o tema, os resultados encontrados. Então, salientando um dos resultados, né, principais da participação das mulheres na administração pública, o resultado é bastante interessante, porque muito dessa literatura sobre preocupação ambiental traz que as mulheres costumam demonstrar mais preocupação ambiental e que quando vão para a administração pública isso se traduz em políticas públicas também, e ver esses resultados corroborados para o Brasil foi bastante interessante. Sobre a desigualdade, o índice de Gini, que não teve o sinal esperado, o meu comentário é que tem outros trabalhos sobre preocupação ambiental em geral que trazem que desigualdade pode ter esse efeito mais ambíguo, justamente porque se essas pessoas que estão com poder aquisitivo mais alto, se elas não se sentem, se elas não têm essa percepção que pessoalmente elas são afetadas por uma degradação ambiental, elas não residem em áreas que não vai ter o esgoto tratado da forma correta, talvez elas não façam essa pressão para ver mudanças, e da mesma forma, se elas veem algum benefício econômico, né, em continuar poluindo, talvez também não haja essa pressão. Então, de repente, salientar que pode ter esse resultado ambíguo e talvez não seja tão diferente, já tem outros trabalhos na literatura que trazem isso.
E a minha sugestão é, num próximo momento, estar incluindo, talvez, de repente, variáveis como gasto em infraestrutura, alguma coisa assim para o município, que talvez possa estar tendo, né, um impacto no índice do tratamento, né, em estar se investindo mais no tratamento de esgoto. E como a variável, acho que é da densidade demográfica, ela foi significativa, mas com efeito pequeno, se de repente também não adicionar aporte do município, alguma coisa assim, possa estar ajudando, já que às vezes municípios muito pequenos, o gestor pensa que não compensa criar uma unidade de tratamento de esgoto, porque meio que esse investimento é muito caro para um município muito pequeno e acaba que o esgoto não tem o tratamento correto. Aí seria esses os meus comentários principais, assim, sobre o trabalho. Ótimo, Andressa, obrigada. Realmente, eu trouxe apenas um trabalho que fala sobre a questão da desigualdade, mas ele já trazia essa questão ambígua, né? E eu pretendo explorar isso mais com as melhorias, né, que vão ser feitas no trabalho. Até pretendo fazer dados em painel, por conta, né, de estar observando só um período. Quem sabe eu possa ter resultados, né, mais robustos, enfim, né, incluindo essas demais variáveis. Eu não tinha pensado na questão do gasto, mas com certeza ela vai ter um efeito bem significativo, até porque nos primeiros momentos que eu estimei os modelos econométricos espaciais após, né, o MQO, o modelo sempre seria incorporar esse problema, haveria, então, variáveis, né, que não foram incluídas no modelo, que podem estar contribuindo para esse problema, que elas, né, e com certeza deve ser também a questão do gasto. Sim, de repente capta mais algum efeito aí. Ótimo, obrigada, Andressa. Queria fazer um comentário, a gente tem pouco tempo ainda. Na verdade, para o host, se já abre pergunta para o pessoal, ou se aparecer no chat, né? Se vocês acharem adequado, a Patrícia também concordar. Por mim, pode ser. Você prefere, no final, vem as perguntas para todo mundo? Por mim, pode ser agora. Acho que não teria problema. Outra dúvida é, se alguém fizer uma pergunta, vem parar no chat, é isso, né? Isso. Acho que no momento o chat está vazio. Então eu vou usar o chat aqui. É só um comentário, Patrícia. Eu não li seu trabalho, só vi sua apresentação agora, achei o tema bem legal. E vi que uma das variáveis que deu significativo é essa participação das mulheres na administração, né? Que é um resultado bastante. Eu não li o trabalho, mas eu acho que se você pensa em publicação, assim, seria interessante você explorar esse resultado dialogando com a literatura. Acho que a Andressa, inclusive, que eu li, ela cita um monte de trabalho que encontra isso, que mulheres geralmente têm uma participação, uma percepção maior em relação à questão ambiental. Então, às vezes, se você explorar esse resultado positivo que você teve, dialogando com a literatura, isso enriquece o trabalho e aumenta a chance de publicação. Hein? Sim, eu também, até meu professor indicou também fazer migrar ou olhar, trazer mais trabalhos na revisão de literatura, ou focar mais nela, né, para essa questão da participação feminina, né, até porque eu tenho até alguns trabalhos mental. que tratam sobre a questão de gênero, eu posso estar te enviando depois. Sim, tanto assim, obrigada, mulheres em geral, como tem outros que tratam sobre as gestoras, né? Se tem mulher na presidência, coisa assim, que também se reflete em mais políticas para o meio ambiente. Ótimo, obrigada. Obrigada, Tarek. De nada. Então, vamos passar, então, para a segunda apresentação, pode ser? Então, agora é com a Andressa, que vai apresentar, então, o trabalho Efeito do uso de meios de comunicação digitais sobre a preocupação ambiental. Então, né, começar a apresentação agora.
Bom dia aos meus colegas da mesa, bom dia a quem nos assiste. Então, eu sou a Andressa, aluna do doutorado em Economia na PUC do Rio Grande do Sul, e o trabalho é justamente a percepção, o efeito do uso dos meios de comunicação digitais sobre a preocupação ambiental dos brasileiros. Então, o trabalho ele vai estar se inserindo em tentar conhecer um pouco mais sobre essa preocupação ambiental dos brasileiros, justamente porque o que a literatura aponta é que ter indivíduos, uma população mais consciente, mais preocupada com o meio ambiente, é o primeiro passo para que haja mais engajamento, para que haja uma mudança de comportamento, né, para que as pessoas tenham atitudes pró-ambientais, visto que muitos dos problemas ambientais, degradação ambiental, tudo isso precisa de uma ação coletiva, né? Precisa da ação do governo, precisa da ação do setor econômico, mas também dos indivíduos precisam se engajar. E o primeiro passo, então, é ter indivíduos preocupados com essas questões. A partir disso, entra nesse contexto os meios de comunicação, porque porque para as pessoas serem mais preocupadas com o meio ambiente, elas precisam conhecer, elas precisam se informar, elas precisam saber sobre os problemas. E os meios de comunicação vêm justamente desempenhando esse papel. Eles conseguem disseminar a informação de uma forma mais rápida, fazer com que essa informação chegue a muito mais pessoas, né? Esses meios de comunicação de massa, e à medida, então, que as pessoas começam a ter mais esse conhecimento, passam a ser mais informadas, isso vai elevando o nível de consciência e de preocupação ambiental delas. Com ainda o avanço, né, da internet, com esses meios de comunicação digital, isso é ainda mais potencializado, fazendo com que a gente consiga, então, dividir esses meios de comunicação entre os tradicionais, a televisão, rádio, revista, jornal impresso, e esses meios digitais que estão ao acesso, a gente tem acesso com eles literalmente na palma da mão 24 horas por dia. Aí vai entrar desde as redes sociais, onde a gente pode estar compartilhando notícia, dando uma opinião, os aplicativos de mensagem instantânea, como o WhatsApp, os sites, tudo isso faz com que a informação se propague ainda mais rápido e atinja cada vez um número maior de pessoas. Claro que com o avanço da internet a gente não pode não deixar de olhar para o fenômeno da fake news, né? Será que esses meios de comunicação digitais, que por vezes não têm o mesmo processo de curadoria que um jornal, que um impresso, um jornal televisivo, será que isso pode estar contaminando a percepção ambiental dos indivíduos? Então, aí, diante, né, desse cenário, desse contexto, onde os meios de comunicação são muito úteis para estar disseminando, propagando informações, o quanto eles vão estar interferindo, né, na preocupação ambiental dos brasileiros. Então, o objetivo é justamente isso, avaliar o efeito do uso de meios de comunicação digitais sobre a preocupação ambiental dos brasileiros. Ressaltando que os meios de comunicação digitais que são considerados no trabalho são as mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter, sites e aplicativos de mensagem, que é o WhatsApp. Então, brevemente, o que eu trago na revisão bibliográfica, que lá no trabalho ela é mais extensa, mas é justamente apontando isso, que a maioria dos trabalhos da literatura internacional, porque estudar preocupação ambiental, percepção ambiental, na literatura internacional é um campo muito vasto, e no Brasil ainda é muito incipiente, justamente pela falta de dados, que não se conhece muito sobre o que os brasileiros estão pensando sobre o meio ambiente. Então, a literatura internacional já aponta para essa associação positiva entre o uso de meios de comunicação e a preocupação ambiental dos indivíduos. Lá um trabalho de 2012 para a China já está apontando isso, que meios de comunicação de massa influenciam positivamente a percepção ambiental dos indivíduos, ou seja, pessoas que se informam por esses canais de comunicação tendem a serem mais preocupados, a terem uma melhor percepção sobre o meio ambiente. E já num trabalho mais recente ali, entre Zhang e coautores, também eles olham já especificamente para o uso da internet sobre a percepção da qualidade ambiental da China, e eles também encontram essa mesma associação positiva. Os indivíduos que se informam por meio da internet conseguem ter uma melhor percepção ambiental do seu meio, conseguem dizer melhor qual o nível de poluição, entender se eles vivem numa área mais ou menos poluída. E os autores atribuem que isso é
tá associado a esse uso da internet como fonte de informações. Então, para conseguir estar olhando isso para o Brasil, a fonte de dados que nós utilizamos foi uma pesquisa denominada Percepção Climática dos Brasileiros, que foi uma pesquisa realizada pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, em parceria com o Ibope Inteligência, que foi o instituto que conduziu as entrevistas, foram feitas por telefone, mais o Yale Climate Change Communication, que é um departamento lá da Universidade de Yale, onde eles já avaliam, eles mapeiam essa percepção ambiental dos americanos anualmente, eles acompanham com entrevistas, fazem relatórios, então eles contribuíram na elaboração do questionário para estar captando essa percepção ambiental para o Brasil. As entrevistas foram conduzidas por telefone, com 2.600 indivíduos, entre setembro e outubro de 2020, do ano passado. E aqui eu faço uma pequena ressalva que esse período ele também vai estar coincidindo com, né, o ápice ali das queimadas no Pantanal, onde, consequentemente, esse assunto, né, do meio ambiente, da degradação ambiental, estava ganhando bastante enfoque, né, da mídia, estava em destaque. E isso pode ter levado as pessoas a demonstrarem já uma maior preocupação ambiental no momento que elas estavam respondendo o questionário, porque elas estavam mais expostas a essa informação, elas estavam vendo o que estava acontecendo. E, além disso, né, o método que nós vamos estar usando para avaliar esse impacto dos meios de comunicação digital é o Propensity Score Matching, é uma metodologia de pareamento, que então eu vou ter os grupos o grupo de tratado e o grupo de controle, onde tratado vai ser aquelas pessoas que declararam utilizar meios de comunicação digital como fonte de informação, pessoas que utilizam redes sociais, sites, WhatsApp, e quem vai estar formando meu grupo de controle vão ser os indivíduos que não utilizam esses meios de comunicação, que declaram usar só os meios tradicionais, jornais, rádio, TV, revista ou conversa com os amigos. Uma breve explicação, então, do que esse método, né, método do pareamento, o PSM, vai estar assumindo. Primeiro, a hipótese da seleção dos observáveis, onde a minha variável de interesse, a preocupação ambiental, ela tem que ser, que no meu caso, a minha variável de interesse é a preocupação ambiental, ela tem que ser ortogonal ao tratamento, meu tratamento é o uso das mídias digitais, e esse tratamento está condicionado a um conjunto de variáveis explicativas, né? Ou seja, o meu tratamento ele é não correlacionado com a minha variável é independente da minha variável de interesse. Além disso, eu também precisa assegurar a hipótese do suporte comum, que é que cada indivíduo do meu grupo de tratamento ele tem um par, ele tem um correspondente no grupo de controle para que sejam comparados, e respeitando essas hipóteses, então, é possível estimar o efeito médio do tratamento sobre os tratados utilizando um modelo probabilístico, um modelo logístico, no meu caso foi um modelo Probit. Aí aqui as variáveis que entram, né, nesse pareamento, tanto entram variáveis sociodemográficas como variáveis relacionadas ao meio ambiente. As minhas variáveis sociodemográficas entram a região, sexo, idade, raça, escolaridade, classe econômica, escolaridade do chefe da família, política, porte do município. No trabalho, eu tento explorar um pouquinho porque cada uma dessas variáveis é importante para a questão do meio ambiente. E, além disso, as variáveis ambientais e de uso de meios de comunicação digitais que vão estar entrando no meu pareamento é a preocupação ambiental, que é a minha variável de interesse. Ela é uma variável binária, né? O indivíduo recebe o valor 1 se ele está preocupado, e no questionário a pessoa podia dizer se ela estava muito preocupada, pouco preocupada ou nem um pouco preocupada. Então, preocupada é quem se disse muito preocupado ou preocupado, é quem expressa algum grau de preocupação ambiental, recebeu o valor 1, e os não preocupados é quem estava pouco preocupado ou nada preocupado. A maior parte das pessoas, 85% desses 2.600, se dizem preocupados, e só ali cerca de 14% são não preocupados. A maioria das pessoas também, né, 85%, fazem uso da internet. Há uma questão sobre quais dispositivos usa para acessar a internet, sendo que celular é o dispositivo mais utilizado para acesso à internet. E os canais de informação, que é a pergunta que vai estar dando a origem, né, a quem vai entrar no grupo de tratados e no grupo de controle.
As fontes da informação são TV aberta, né, jornal, revista, site, redes sociais, rádio, WhatsApp, TV por assinatura, amigos, colegas e familiares. O mais interessante é que os meios digitais como o site ou WhatsApp, com exceção aí dos amigos e colegas, esses meios digitais eles já superam os canais tradicionais da informação. As pessoas já estão se informando mais por essas mídias digitais do que pela TV aberta ou jornal impresso, por exemplo. Além disso, também tem questões sobre comportamentos pró-ambientais, se o indivíduo separa lixo, se ele tem alguma fonte de energia renovável em casa e se ele busca um consumo ambientalmente responsável, que seria no caso do indivíduo se ele tem a opção, ele prefere consumir algo que segue uma linha mais sustentável. Então, né, em síntese, o resultado que eu estou encontrando, só para relembrar, esse modelo, né, do pareamento foi estimado pelo algoritmo do vizinho mais próximo, tanto um vizinho com e sem reposição, 3 vizinhos ou 5 vizinhos. O efeito médio sobre os tratados, então, foi significativo e positivo, o que significa, então, que há um efeito, né, positivo do uso dessas mídias digitais sobre a preocupação ambiental, em média, ali, dependendo do número de vizinhos que foi utilizado, ficou entre 3,46% e 2,97% na média. Então, usar a internet, usar essas mídias digitais, aumenta a preocupação ambiental dos indivíduos em 3%, sendo que o meu grupo de tratados ficou com 1.215 indivíduos, os controles 1.380, totalizando ali 2.585 observações, que foi o que ficou dentro da área do suporte comum. Como, né, o modelo de pareamento é um modelo que ele assume que ele não consegue controlar pelo viés da variável omitida, e ele assume que todas as variáveis que possam estar afetando o tratamento, elas estão incluídas no modelo, nós fizemos um teste de limites de Rosenbaum, já que é uma hipótese bastante forte. Pelo teste, a gente não consegue rejeitar completamente esse viés de variável omitidas, mas como o teste também não foi rejeitado ele logo na unidade, não invalida por completo os resultados. A gente ainda pode dizer que há essa associação positiva entre o uso da internet, dos meios de comunicação digitais e a preocupação ambiental dos indivíduos. Então, já sumarizando, é isso, o trabalho visou aí contribuir um pouco para essa literatura da preocupação ambiental voltado especificamente para o Brasil, indicando que há esse efeito positivo em usar a internet, fazer os meios de comunicação digitais para estar tornando a população mais consciente, engajada com as questões ambientais. Então, uma das formas de estar fazendo isso, talvez assim como se fazem campanhas voltadas para a saúde, vacinação, é estar fazendo campanhas usando meios digitais, campanhas de massa, assim, para estar mais voltadas ao meio ambiente e à consciência ambiental. Então, em síntese, os resultados principais eram esses, e muito obrigada. Bom, parabéns, Andrés. Vou fazer meus comentários aqui. Mas na forma de sugestões, né? O trabalho está muito bom, acho que ele tem um potencial alto de ser aceito por uma revista, né? A gente está sempre pensando em publicar em revista, então o que eu vou te falar aqui é mais a sugestão para dar uma turbinada aí, porque quando você manda, geralmente o revisor já te retorna, conserta isso aqui, melhora isso aqui. Então, vou tentar ir nessa linha, sim, tá? Mas, de novo, parabéns, o trabalho é bem legal, bem interessante, eu gosto muito desse tipo de pesquisa. Eu já fiz algumas pesquisas desse tipo, mas era mais voltado para a percepção ambiental de produtor rural. Então, assim, a sua parte ali de revisão de literatura, eu já estava até bem familiarizada com ela, mas o que me chamou a atenção foi aqui só um comentário mesmo, que você usou vários autores chineses, né? Acho que isso demonstra, inclusive, que eles têm uma preocupação maior com a questão ambiental, eu acho que a gente, os europeus, os americanos, enfim, eu acho que isso é muito evidente lá por causa da questão da poluição, né? A poluição é muito na cara, então acho que
Por isso que eles têm um monte de estudo relacionado a isso. Então, isso me chamou a atenção, tanto de citações de chineses no seu trabalho. Mas eu acho que tem a ver um pouco com isso, né? Uma preocupação deles com questão ambiental. Então, para os comentários, assim, eu acho que você tem um material muito bom na mão que você pode explorar um pouco mais eles. Por exemplo, essa fonte de dados que você usou, que é essa pesquisa, às vezes na parte que você faz a descrição da base de dados mesmo, você poderia acrescentar alguns resultados da pesquisa, do tipo, qual seria a percepção relacionada ao grau de escolaridade, ao sexo. Eu acho que na pesquisa eles já devem ter disponibilizado isso, né? Eu acho que seria uma forma de você contextualizar também a sua base de dados, né? Porque na base de dados ela já vai te indicar, olha, aqui a gente teve uma participação maior de mulheres, que tem uma percepção maior, enfim. Aí você descreve melhor um pouco essa base de dados que você está usando. Inclusive, eu acho que dá até para dialogar com a referencial teórico que você usou, né? Que você citou um monte de trabalho lá que vai nessa linha também. Então, acho que seria interessante para você enriquecer essa parte de descrição da base de dados mesmo. Outra coisa que eu acho que faltou também é uma definição mais formal do que é mídia digital. Assim, você citou, né, que você fala toda hora a mídia digital por meio de internet, redes sociais, enfim. Acho que faltou um conceito mesmo do o que significa mídia digital, né, para um trabalho científico, assim, acho que tem que ter esse rigorzinho, apesar de que acho que está muito claro para todo mundo, né, mas acho que não custa você colocar o que seria uma definição de mídia digital. Outra questão que eu acho que vale a pena você discutir um pouquinho melhor, que você até falou um pouco sobre isso, é sobre os problemas que envolvem as informações nas mídias sociais. Você citou até a questão das fake news, né, que é um problema muito grande. Eu acho que você poderia complementar também, na parte que você fala do que é a mídia social e você contextualiza e, inclusive, traz esses problemas que vêm com a mídia social, seria aquela questão do direcionamento das informações, né? Porque se você acessa um site ou um tipo de informação, o algoritmo ele vai continuar te mandando mais informações daquele tipo, né? Então, por exemplo, se eu acesso um site que é, sei lá, negacionista, o algoritmo vai ficar me mandando mais informação daquele tipo. Então, tem como meio que direcionar o tipo de informação que você vai ver dali para frente, né? Eu acho que isso seria interessante você colocar 1 ou 2 parágrafos para explicar isso, porque isso faz parte da contextualização de como é que é a informação hoje em dia em mídia social, né? Que na mídia tradicional não tem isso. Você compra o jornal, tá lá. Mas em redes sociais, principalmente, se você acessa um tipo de informação, você começa a receber só aquilo, né? Então, acho que isso seria interessante também para contextualizar um pouco a questão do que é uma mídia social, ou você se informar pela mídia social. Uma outra consideração também, eu acho que seria legal você discutir um pouquinho mais também, que você falou, inclusive, no seu referencial, na sua revisão de literatura, que é a questão dos sites de informação, eles podem ser, digamos, pró-governo, né? Você citou até uma pesquisa nos Estados Unidos que falou que claramente que a Fox News nos Estados Unidos ela é republicana, né? Ou seja, pró-Trump. Então, quem se informava pelos canais da Fox tendem a ter uma visão um pouco pior da questão ambiental, né? Eu acho que você poderia trazer isso para a sua discussão, fazendo um levantamento de quais que seriam os maiores sites de informação que tem aqui no Brasil. Eu acho que o maior deve ser Globo.com ou UOL, devem ser os maiores portais de notícia que a gente tem aqui. E eu tenho a impressão de que tanto a UOL quanto o Globo,
eles adotaram uma postura, no início do governo era mais velada, agora acho que é descarado, eles são contra o governo Bolsonaro e eles são a favor da questão ambiental. Então, você até cita que seus resultados poderiam estar um pouquinho enviesados por causa que a data da coleta das entrevistas foi na época das queimadas. E eu lembro que, na época, o Bolsonaro e o governo ficou assim, pé da vida com a Globo, porque a Globo só falava de queimada, era fogo o dia inteiro e pondo a culpa no governo, enfim. O governo até cortou verba de propaganda na Globo por causa disso e abraçou a Record. Então, assim, eu fico imaginando que se você se informa por um site de notícias que é da Record, às vezes essa informação é dada de uma outra maneira, né? Então, se você colocar esse tipo de informação, eu acho que você enriquece a sua discussão no final. Porque, assim, eu tenho a impressão de que vai ter lá, o maior portal de notícias é Globo e UOL, e eles têm, digamos, uma posição mais pró-meio ambiente. Assim, não sei se você teria, inclusive, informações para afirmar isso, né? Assim, é uma percepção minha. Eu não sei se tem estudos que falam isso, enfim, mas seria mais argumento para você discutir o seu resultado ali, porque isso vai de encontro ao que se encontrou, né? Isso, na verdade, enriquece a sua discussão ali no final. Seria interessante você trazer isso. Em relação à parte metodológica, eu não sou muito familiarizado com propensity score matching, então não tem muito a comentar sobre a parte de metodologia. Só no final lá que você fez um teste, né, para verificar se você poderia de fato usar esses dados, enfim. Aí você disse que o resultado do teste indica que teria uma outra variável que poderia influenciar nesses resultados. Não sei se às vezes, se você mandar para uma revista, o pessoal pode pedir para você explorar mais essa questão. Como é que você contorna isso, ou se você pode indicar de alguma maneira qual que seria essa outra variável que também seria importante para explicar os resultados. Acho que vale a pena você dar um foco também nessa parte, porque acho que o parecerista ele ia pedir para você explorar isso. No mais é isso, acho que o trabalho ficou muito bom. Se você explorar um pouquinho mais esses resultados seus, tem potencial. E parabéns. Muito obrigada, Tarek, pelas sugestões, eu anotei elas aqui já. Sobre a base de dados, eu acho que trazer mais os resultados gerais do que a pesquisa mostrou, isso é bem fácil, bem tranquilo de fazer. Eu salientei essa questão das queimadas, é porque, de uma forma geral, a pesquisa está apontando o brasileiro com uma preocupação ambiental bastante elevada, né? Porém, quando a gente olha para o contexto geral, assim, há muitos problemas ambientais, como o caso do esgotamento, ou a gente ter eleito pessoas que não têm a pauta ambiental como uma prioridade. Então, parece que os brasileiros estão muito preocupados, porém a preocupação tem um descolamento do comportamento. Então, como a entrevista coincidiu com essa questão, né, do ápice das queimadas, eu trouxe que talvez as pessoas reportaram, não, estou muito preocupada porque eu estou vendo todo dia o Pantanal pegando fogo. Então, aí, né, por isso que foi importante salientar isso. Uma definição mais formal das mídias digitais, isso com certeza também dá para trazer, para pontuar mais o que é. Sobre essa questão dos algoritmos, sobre o direcionamento, acho que também é possível incluir, né, salientar que tem um viés das mídias sociais, quanto mais a gente consome alguma coisa, mais ela segue apresentando aquilo. Sobre os sites da informação, dos sites, né, os veículos serem pró ou contra o governo, acho que no Brasil isso é um pouco mais velado, acho que em Estados Unidos assim, é mais claro e realmente se posicionam. No Brasil, às vezes, esses meios de comunicação não tomam um posicionamento tão claro, mas o que acho que talvez fosse possível fazer é tentar buscar algum dado assim de quais meios de comunicação mais noticiam questões ambientais, né? Quais dão mais enfoque, quais dão menos enfoque, de repente tentar trazer alguns dados. Eu sei que tem pessoas que trabalham, que fazem análises justamente para isso, para ver quais jornais tratam mais sobre a questão ambiental, quantas matérias foram publicadas em tal ano. Mais assim, para estar corroborando mais alguma coisa na literatura.
acho que sobre o teste, né, os limites de Rosenbaum, acho que é justamente isso. Ela não invalida os meus resultados, mas eu não consigo cravar, dizer que o uso das mídias digitais, porque a intenção desses modelos é eu estar pegando uma causalidade. Mas como eu posso ter esse problema aí de uma variável omitida, uma variável que às vezes eu nem consigo mensurar, e o PSM não controla isso, eu não consigo dizer assim que é mídia digital causando a preocupação ambiental. Aí eu consigo dizer que existe esse resultado positivo e tal, mas tem outras coisas que meu modelo não está controlando. De repente, explorar a variável instrumental, tentar instrumentalizar isso de alguma forma, poderia ser uma saída. Também teria outros modelos que poderia estar usando, como um diff-in-diff, só que aí eu caio no problema dos dados, que até o momento é um dado para um período só, e para outros modelos iam precisar que eu tivesse mais dados, mais períodos, né? E essa foi uma pesquisa do ano passado, assim, uma pesquisa recente, talvez se eles continuarem fazendo esse mapeamento anual, é até bom, porque a gente vai poder acompanhar a evolução, né, da percepção ambiental dos brasileiros, seria bastante interessante. Mas muito obrigada, eu anotei todas as sugestões aqui. Ótimo, gente. Parabéns, Andressa. A gente não tem perguntas no chat, então... Então, Tarek, pode começar a sua apresentação. Você tem 15 minutos, Tarek. Então, nossa sessão vai até meio-dia, né? Sim. Isso significa que eu tenho 40 minutos para falar, né? Até 30 e mais uns 10 para comentar. Certo. Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. Sou o Tarek, vou apresentar um trabalho intitulado Política Industrial Verde no Brasil, Impactos Econômicos de Opções de Mitigação de Gases de Efeito Estufa, uma análise através de EGC. Esse trabalho ele foi feito em conjunto com o professor Alexandre Porce, lá da UFPR, e com o professor Edson Domingues, do CDPAR da UFMG. Esse trabalho a gente basicamente tentou verificar quais seriam os efeitos, os impactos econômicos, diretos e indiretos, caso alguns setores aqui no Brasil, estratégicos em termos de emissões, adotassem tecnologias que já estão disponíveis, mas que essas tecnologias elas fossem mais eficientes, principalmente em termos de emissões, né? Então, a gente se baseou num trabalho muito bem feito, completo, realizado pelo MCTI, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, lá em 2017, onde eles fizeram um mapeamento de quais seriam os setores-chave em termos de emissões, quais seriam as tecnologias disponíveis que eles poderiam utilizar, e essas tecnologias emitiriam menos, né? Além de serem mais produtivas, elas emitiriam menos. E o MCTI ele fez isso como uma forma de contribuir com informações por os policymakers, ou seja, isso poderia vir a ser uma política industrial aqui no Brasil, para a gente tentar bater a meta do Acordo de Paris, né? O Acordo de Paris, feito lá em 2015, ratificado em 2016, ele tinha o objetivo de limitar o aumento da temperatura média global a menos de 2, fazendo assim o possível para limitar em até 1,5 grau, porque se a gente chegar a 2 ou passar de 2, os efeitos seriam catastróficos. Então, o Brasil ratificou o acordo e, através da sua NDC, né, que é aquela contribuição nacionalmente determinada, o Brasil se impôs essas metas, né, seriam a meta de redução de 37% nas emissões até 2025 e redução de 43% até 2030. Isso, inicialmente, considerando as emissões de 2005. Essa semana, durante a COP26, essas metas foram atualizadas para 43% em 2025 e 50% em 2030. Ou seja, vai dar mais trabalho aí, porque eu vou ter que refazer o meu trabalho com essas novas metas, mas já saiu um relatório do Observatório do Clima falando que não está muito claro como que essas metas vão ser atingidas, né? Mas que caso essa meta de 50% em 2030 seja feita com a base de emissões não de 2005, mas
as emissões, ou melhor, as emissões de 2005, mas atualizadas, isso ficaria elas por elas. Basicamente porque o volume de emissões, quando essas metas foram criadas lá em 2005, o volume de emissões para 2005 era uma. Depois eles atualizaram essas emissões em 2005 e foi um volume muito maior. Inclusive acusaram aí o governo da famosa a pedalada ambiental. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que esse 50% ainda está em aberto. Caso esse 50% seja sobre os dados de 2005 atualizados, isso aqui ficaria elas por elas, ou seja, 50% em 2030 vai ser a mesma coisa de 43% em 2030 com a base anterior. Então, para a gente tentar bater essa meta, a MCTI, lá em 2017, criou esse projeto, que chama Trajetória de Mitigação e Instrumentos de Políticas Públicas para Alcance das Metas Brasileiras no Acordo de Paris, onde eles fizeram um trabalho muito bom, bem completo. Eles elencaram vários setores estratégicos em termos de emissões aqui no Brasil, indicaram as melhores tecnologias que eles poderiam utilizar e o tanto de emissões que seriam reduzidas caso essas tecnologias fossem utilizadas, né? Caso isso virasse uma política pública, uma política industrial, isso se encaixaria muito bem no conceito de política industrial verde, né? Porque a gente está falando de você orientar os setores em termos de aumento de produtividade e com a preocupação com a questão das emissões, né? Pensando aí em mitigar o fenômeno das mudanças climáticas. Então, isso aí se encaixaria aí no conceito de política industrial verde. Esses aqui são os setores elencados pelo MCTI. E aqui a gente tem, esses dados foram tirados do documento, então a gente tem um custo para você implementar essas tecnologias que eles elencam, e o tanto de emissões que deixariam de ser emitidas, né, ou emissões evitadas caso essas tecnologias fossem implementadas. Então, é um valor bem alto, né, ou seja, seria aqui cerca de 28 bilhões de dólares em 5 anos e 41 bilhões de dólares em 10 anos, para a gente bater as metas. Então, se você faz esse tanto de investimento direcionado para setores estratégicos e esses setores aumentariam o nível de produtividade, emitiriam menos, isso vai gerar um monte de efeito dentro da economia, né? Então, a gente usa o modelo de equilíbrio geral justamente para captar esses efeitos diretos e indiretos, e a gente procura responder quais que seriam os efeitos macro e setoriais decorrentes dessa possível política industrial, quais que seriam os setores mais ou menos beneficiados pelas políticas, quais que seriam os efeitos distributivos sobre o bem-estar das famílias, e qual que seria o volume de gás de efeito estufa emitido de forma líquida na economia, né? Porque uma coisa é você fazer um estudo desse em equilíbrio parcial, ou seja, você vai analisar individualmente o setor e vai falar, olha, você emite tanto, se você adotar essa tecnologia, você vai reduzir em tanto. Ok, você tem isso. Mas quando você coloca isso em análise de equilíbrio geral, você vai ver que esses setores se relacionam com os demais setores da economia, e para fazer esse investimento ele vai comprar mais de outros setores, então você gera uma série de alocações que vão estar vinculados a emissões. Então, o modelo ele permite a gente verificar qual seria a emissão líquida, caso a gente adotasse esse tipo de política aqui no Brasil. Para isso, a gente usa o modelo Be Green, que é um modelo desenvolvido pela Aline Magalhães lá no CDPLAR, um modelo de 2013, então, assim, aqui tem pouco tempo, eu não vou explorar muito ele é consolidado, ele já é bastante referenciado. A gente não inovou nele, ele é o mesmo modelo, a gente só atualizou a base de dados, tá? Ele é um modelo nacional de dinâmica recursiva, ele tem um módulo ambiental que possibilita a projeção de emissões oriundas tanto do uso de combustível quanto do nível de atividade para todos os setores. Então, cada setor aqui produz um produto, a base de dados é da matriz de insumo produto de 2015, a gente atualizou ela para 2020, a matriz de emissões também é atualizada, é de 2019, e a gente tem no modelo 11 famílias representativas, divididas aí por classe de renda. Então, o que a gente fez basicamente aqui? Não sei se vocês estão familiarizados com o modelo de equilíbrio geral, eu até perguntar para vocês se vocês têm essa disciplina, geralmente é uma disciplina de pós, a gente não vê equilíbrio geral computável em graduação, e não são todas as pós que têm essa disciplina.
mas já que eu tenho um tempinho a mais, eu vou usar ele rapidamente só para tentar explicar o que é um modelo de EGC. O modelo de EGC, a gente tenta modelar os principais agentes econômicos. A gente modela o comportamento do governo, das famílias, dos setores econômicos, e a relação entre esses setores. E o modelo, a base de dados do modelo é da matriz de insumo-produto, né, onde a gente tem aquela relação onde quem produz o quê, quem compra o quê e quais que são os destinos, né? Então, esse é basicamente o modelo de equilíbrio geral e ele permite a gente fazer algumas projeções, né? Então, a gente usa esse modelo, a gente simula esses investimentos que foram extraídos lá daquele projeto do MCTI, então a gente dá um choque de investimento no valor de 28 bilhões ao longo de 5 anos e de 41 bilhões ao longo de 10 anos. Esse choque de investimento, ele vem junto com o choque de emissões, porque esse choque de investimento significa que esses setores vão adotar tecnologias, então a gente tem até choque de eficiência energética, esses setores vão ficar mais produtivos, vão usar menos energia e vão emitir menos, certo? Então a gente dá esses 3 choques simultâneos e a gente tem 2 cenários. O cenário restrito, a gente considera que o volume de investimento, essa grana toda aqui, ó, ela já está disponível na economia. Ela vai ser basicamente relocada para os setores contemplados pela política, tá? No cenário irrestrito, esse volume de dinheiro é um recurso adicional que entra na economia. Então, aqui, para esse cenário irrestrito, isso exigiria um esforço grande por parte do governo de captar recursos, principalmente fora do país, né? Aí poderia explorar. Inclusive, a COP26 trata isso, né? Melhores mecanismos de financiamento ou de captação de recursos fora do país, para viabilizar esse tipo de investimento aqui. Então, no cenário restrito, o dinheiro já está aqui, ele vai simplesmente ser relocado para esses setores. No cenário irrestrito, é um dinheiro adicional na economia. E aí eu trato do médio prazo e no longo prazo. No médio prazo, esses investimentos são diluídos em 5 anos. No longo prazo, esses investimentos aqui é diluído em 10 anos. E aí vale uma observação que eu preferi postergar o início dessa política para 2023, porque para ela funcionar em 2021 ou em 2022 é praticamente impossível, né? A gente vive um contexto aí de grande restrição fiscal, o ambiente político não é propício para isso, o governo que a gente vive também não sinaliza que ele vai fazer nada do tipo. Então, as nossas simulações de 5 e 10 anos, elas começam em 2023. A gente espera que o próximo governo venha aí e abrace a causa e adote esse tipo de política. Então, os meus resultados aqui, a gente já começa a partir de 2023. Eu vou acelerar aqui, pessoal, que já foram 11 minutos de apresentação, mas aqui são os resultados para o cenário restrito no médio prazo, ou seja, a grana para financiar esses investimentos, ela já está disponível na economia, elas só vão ser relocadas. Então, o investimento aqui está zerado por causa disso, tá? O consumo do governo também está zerado ao longo do tempo, porque aqui a gente colocou a hipótese de teto dos gastos, né? Então, a gente não tem aumento do consumo do governo real, tá? Então, isso permanece ao longo do tempo zerado aqui. Mas, de maneira geral, os impactos são bastante positivos. A gente tem impacto positivo sobre o PIB, significa que se a gente adotasse essas tecnologias ou fizesse disso uma política industrial, o impacto seria positivo sobre o PIB seria 0,38% maior caso num cenário onde não houvesse isso, tá? Os impactos sobre a balança comercial também é positivo, então a gente tem queda de importação e aumento das exportações, basicamente porque essas tecnologias aumentam a produtividade daqueles setores que foram contemplados, e grande parte dos setores que foram contemplados são setores exportadores. Então, o que a gente vê aqui é que o preço relativo desses setores e da economia de maneira geral vai ser reduzido. Isso faz com que as importações caiam, né? Ou seja, os consumidores vão consumir mais aqui dentro, e as exportações aumentam porque o preço relativo nosso está mais barato que o preço lá de fora. O emprego também tem impacto positivo, né? A gente teria um aumento de 0,43% no cenário restrito, né? Em termos de emissões, o impacto é positivo também, a gente tem redução líquida de emissões em 3,58%, em relação a um cenário onde essa política não foi implementada.
E com essa redução aqui, a gente conseguiria bater a meta dos 37% em 5 anos. Ou seja, essa política seria bem-vinda, a gente conseguiria bater a meta sim, tá? Como a meta ela foi atualizada, né? E a gente não sabe muito bem qual seria essa meta em 5 anos, mas falam-se em 43%. Se a meta passar para 43%, essa política aqui seria insuficiente. Os resultados aqui, em termos de distributivos, também são muito positivos. Aqui, ó, a gente tem os resultados para tipo de família. Então, H1 é a família de menor extrato de renda, e aí a renda vai aumentando até H11. H11 seria a família de maior extrato de renda, as famílias mais ricas. A gente percebe que, ao longo do tempo, a utilidade dessas famílias ela vai aumentando, tá? Conforme o nível de renda é mais elevado, esses impactos eles são menores, e no final da série aqui, lá para 2026, 2027, passa até a ser negativo no extrato de renda maior. Esse resultado ele ocorre basicamente porque esses setores que foram contemplados, eles têm uma participação maior na cesta de gasto do consumo das famílias de menor renda. As famílias de maior renda, elas gastam mais em setores que não foram contemplados pela política. Então, como esses outros setores, eles competem por insumos dentro da economia, eles acabam sendo um pouco prejudicados. Vou falar um pouco mais sobre isso quando eu falar dos setores. Mas, de maneira geral, o impacto em termos distributivos é muito positivo, porque as famílias de menor extrato de renda vão ser beneficiadas com a política. E esse resultado, ele se mantém em todos os outros cenários, tá, gente? Tanto no restrito de curto, de médio e longo prazo, e no irrestrito de médio e longo prazo. O desempenho é esse aqui. Em termos setoriais, como esperado, a gente tem impactos positivos nos setores que foram contemplados pela política, tá? Então, todos esses setores aqui, com exceção do setor de açúcar, eles foram contemplados com aumento de produtividade, aumento de investimento e redução de emissões. Então, eles vão ter um aumento de nível de atividade, tá? Já os setores mais prejudicados, a gente tem que, digamos que o impacto negativo ele é bem pequeno, na grande maioria dos setores foram negativamente impactados. O destaque está mais evidente aqui para os setores energéticos. Com exceção da energia nuclear, todos esses aqui eles são setores sujos, né? E eles não são contemplados pela política do MCTI. E como esses setores energéticos eles são substitutos aos outros setores energéticos que receberam os investimentos e que, portanto, ficaram mais produtivos, e, portanto, tiveram seu preço relativo reduzido, esses setores aqui acabam sendo prejudicados, né? Eles ficam mais caros, vamos dizer assim. Então, o consumo deles vai ser reduzido. Então, por isso que ele tem um impacto maior sobre eles. E, de maneira geral, esses setores, esses resultados se mantêm em todos os outros cenários. O que vai mudar é basicamente a posição desses setores, tá? Já avançando aqui para os resultados do cenário restrito de longo prazo, a gente também tem, de maneira geral, impactos positivos, tá? Sobre o PIB, sobre o nível de emprego também. O consumo das famílias é positivo até quase o final da série, depois a gente inverte aqui, basicamente porque o volume de investimento aqui no cenário de longo prazo ele é bem maior. Isso faz com que no final da série a economia fique muito aquecida, o nível de atividade aumenta muito. Então, no primeiro momento, os preços relativos aqui dentro, eles caem, porque você tem aumento de produtividade, mas conforme o nível de atividade aumenta ao longo do tempo, esses preços relativos voltam a subir. Então, por isso que, inclusive, o consumo das famílias começa a cair no final da série ali, tá? E, de novo, aqui está zerado, basicamente, porque aqui a gente tem o teto de gastos e os investimentos não são alterados, eles só são realocados para os setores contemplados pelo projeto. Em termos de emissões, a gente teria redução líquida de emissões na economia, mas essa redução não seria suficiente para a gente bater nenhuma meta, nem a antiga, nem a nova. Então, deveria ser revisto. Já finalizando, pessoal, já partindo aqui para o cenário irrestrito. No cenário restrito, a gente supõe que o dinheiro para financiar esses investimentos é um dinheiro adicional na economia, então vem dinheiro de fora aqui, então aqui, essa linha aqui dos resultados para investimento tem um incremento muito grande, tá? Então aqui, de novo, eu reforço
a hipótese de que, para isso aqui ser viável, a gente teria que captar recursos lá fora. Mas, como é um fluxo adicional de dinheiro na economia, o impacto econômico positivo também é muito grande. Então, o PIB seria 1,7% maior em comparação a um cenário onde não aconteceria esse tipo de política, né? Tem impacto positivo sobre o consumo das famílias, impacto positivo sobre geração de emprego, impacto positivo também nas emissões. Positivo no sentido que as emissões são reduzidas, né? E aqui a gente conseguiria também bater a meta do Acordo de Paris, as metas antigas, tá? A gente consegue bater ela em 5 anos. A meta atualizada ainda é incerto. Se não houver a famosa pedalada ambiental, a gente consegue bater a meta. Com pedalada ambiental, ou melhor, contrário, né? Com pedalada ambiental a gente bate a meta, sem pedalada ambiental não. E finalizando, o último resultado aqui é para o cenário restrito de longo prazo, né? Ou seja, que a gente considera 41 bilhões de dólares adicionais na economia para financiar esses investimentos. O impacto sobre o PIB é muito grande, olha só, o PIB seria 3,6% maior em comparação a um cenário onde esses investimentos não ocorreriam. Impacto positivo sobre o consumo das famílias, impacto positivo sobre geração de empregos. Só que o problema é que as emissões também seriam positivas, ou seja, o nível de atividade econômica seria tão grande, porque você está fazendo um monte de investimento na economia, aí a gente tem aquela questão do efeito intensivo contra efeito extensivo. Aqui o efeito extensivo seria maior, ou seja, as emissões pelo nível de atividade geral na economia seria maior do que a redução setorial daqueles setores que foram contemplados pela política. Então, no final, a gente tem aumento das emissões. Então, assim, por isso que é importante você fazer uma análise de equilíbrio geral, porque você consegue verificar o efeito líquido no final, né? Quando você aponta no equilíbrio parcial que aquele setor poderia reduzir as emissões em X%, mas quando você coloca dentro da economia esse volume de investimento, as relações intersetoriais, a gente percebe que não, olha, a gente vai emitir mais emissões porque a economia vai ficar muito aquecida, certo? Então, aqui, eles fizeram, inclusive, depois um estudo complementar, utilizando equilíbrio geral também, tiveram esse mesmo resultado aqui e falaram, olha, nesse cenário de longo prazo, a gente vai precisar, por exemplo, taxar a emissão de carbono, porque só com essas medidas aí isso vai ser inviável. Então, finalizando, aqui a gente tem que para que essa política de fato ocorra, isso exigiria um esforço grande em termos de adequação normativa, mobilização de instrumentos financeiros, ou seja, novas formas de financiamento, ou novas formas de regulamentação, metas de redução de emissões, mecanismos de taxação, linhas de crédito, enfim, tudo isso para que esse tipo de política viesse a acontecer, né? Mas se ela acontecesse, os resultados econômicos seriam muito positivos, né? Principalmente em termos distributivos e em termos de geração de emprego. Em relação às metas, a gente conseguiria bater as metas para 5 anos, mas para 10 anos, como o volume de investimento é muito grande, as emissões seriam grandes também, né? O nível de atividade seria alto, então a gente não bateria as metas de 10 anos, certo? No mais é isso, pessoal. Obrigado. Ótimo, Tarek. Parabéns pelo trabalho. Eu gostei muito, confesso que aprendi bastante com o teu trabalho. Eu não tinha, embora eu estude mais a questão ambiental, mas eu nunca tinha entrado em detalhes dessa questão de uma política industrial verde. Não conhecia também esse projeto, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia, muito interessante. Teu trabalho eu achei muito bem escrito, né, bem estruturado. Eu também não conheço muito sobre modelos de equilíbrio geral, né? Até agora com a tua explicação clareou um pouquinho mais para mim. E eu não sei, eu confesso que eu não leio muito trabalho sobre isso. Geralmente a descrição ali na metodologia ela é mais em prosa, assim como você fez, ou se ela tem as equações ou coisa do tipo, né? Isso é mais uma dúvida. E outra dúvida que seria mais em relação a um possível outro cenário é que ali no cenário restrito
seria uma realocação, né, desses investimentos quando se tem uma medida de comando e controle, né, em cima dessas indústrias que se tornariam obsoletas, não é? Por conta da tecnologia que elas estão utilizando, que seria mais emissora de gases de efeito estufa, né? Mas no caso de tu falou até no final que o outro trabalho eles avançaram nesse caso. Se fosse uma política de um instrumento econômico, uma taxação de carbono, né? Se tem como avaliar isso, então, como tu falou, então, tem como avaliar e claro que eu acredito que iria mudar, então, a questão na distribuição de renda, né? Ou no impacto ali na renda das famílias, que ela seria maior, porque estaria repercutindo mais enfim, na renda dessas famílias, né? Eu acho que seria isso, seriam mais dúvidas, mas eu adorei o trabalho, parabéns novamente, e era isso. Sobre os modelos de EGC, você disse que eu até escrevi pouco na forma de prosa, né, o modelo, não coloquei nenhuma equação, porque se a gente for colocar a equação de modelo de equilíbrio geral, isso aí vai umas 15 páginas. Então, geralmente, quando a gente manda para a revista, é em forma de material suplementar, quem quiser acessar está lá. Mas isso quando é um modelo que tem alguma inovação, assim. No nosso caso, o nosso modelo é um modelo bem tradicional, a gente não mexeu em nada nele, sabe? E é um modelo já consolidado, que tem bastante referenciado, então, assim, a gente já pressupõe que é ok, o modelo está ali, é aquele, sabe? E manda de material suplementar as principais equações. Geralmente a gente coloca só quando tem uma inovação na parte da modelagem mesmo, sabe? No nosso caso, nas simulações foram só os choques que a gente deu de investimento, de eficiência produtiva e de emissões. E eu acho que eu escrevi também na forma de prosa porque eu tive vários resultados, várias tabelas, e aí eu não tinha onde encurtar para dar as 20 páginas, então você acaba exprimindo para chegar ali. Mas com certeza, quando a gente mandar para alguma revista, o parecerista ele vai falar, pô, mas e aí? 2 parágrafos só para explicar o modelo? Não dá, né? Não dá mesmo não, eu vou ver o que eu vou ter que fazer. Sobre os outros cenários, né, sobre a parte de impacto distributivo, isso você me deu uma ideia muito boa, inclusive, porque o que eles fizeram? Eles fizeram esse projeto, né, o MCTI, lá em 2017, e aí resolveram fazer, depois que estava pronto, né, que eles fizeram em equilíbrio parcial, fizeram análise setorial. Falou, beleza, vamos ver agora no modelo de equilíbrio geral. Aí colocaram no modelo de equilíbrio geral e perceberam, falou, olha, em 5 anos funciona, em 10 anos não, porque o volume de investimento aquece muito a economia, a gente vai emitir mais. E aí eles refizeram as simulações, porque eles tinham que entregar um projeto, digamos, que atendesse às metas, né? E eles chegaram a uma taxação de $30 por unidade emitida nesses setores, né? Ou melhor, em todos os setores que emitem, né? Não sei muito bem quais que seriam, se são todos ou só são os contemplados. Mas eles não fizeram uma análise distributiva, né, de como que isso afetaria as famílias por classe de renda. Eu acho que seria bacana a gente explorar essa questão, né? O modelo permite isso, e a gente tem dados para fazer isso. Eu consigo simular, inclusive, taxação de carbono com esse modelo. Então, acho que essa é uma ideia bacana de trabalho futuro aí. Acho que mas é isso, né? Ainda temos 5 minutos. Ótimo, eu tenho visto alguns trabalhos que olham para isso, né? Vamos colocar uma taxação de carbono, mas aí vai ter o efeito na distribuição. Mas e depois, né? Como que a gente poderia estar realocando essa nova entrada de tributos, né, para, quem sabe, outros programas, né, para estar evitando ou amenizando esse efeito na distribuição.
próprio trabalho do MCTI, né, o complementar, que eles fizeram com aquele geral, eles taxaram o carbono e fizeram 2 simulações. Uma em que toda a arrecadação do governo com imposto sobre essa taxação seria revertido para a economia na forma de investimento. Aí eu acho, não sei se era em educação, saúde, alguma coisa do tipo. Ou seja, existe essa possibilidade. Você consegue amenizar essa taxação vinculando essa receita a gastos específicos. E aí você poderia ficar em gastos específicos para as famílias que poderiam ser mais prejudicadas pela política, né? Pode ser, sim. Mas, assim, de novo, eu acho que essa parte de taxação de carbono é um tema, assim, muito tópico aqui para a gente. Eu não sei se isso, com o avanço aí da COP26, isso venha mudar, né? Porque agora as metas estão aumentando, a pressão está maior. Mas, assim, a gente não tem uma política industrial básica. Imagina fazer uma taxação de carbono, que é uma coisa um pouco mais complexa, né? Então, assim, eu acho que é muito A gente utópico. não consegue fazer uma reforma tributária, né? Quanto Pois tempo, é. imagina, imagine uma reforma que coloque mais esse tributo, né? Então, é difícil. E uma outra solução também seria a questão dos créditos de carbono, né? Inclusive, também está em debate aí na COP, porque todo mundo fala, mas, assim, no Brasil isso mal funciona. Que a gente poderia explorar isso também. O modelo de EGC dá para a gente fazer isso também, já tem muita gente fazendo. Eu queria perguntar para vocês, vocês têm disciplina de equilíbrio geral computável ou não? Tem como eletiva. Ele existe, mas é eletivo. Não é obrigatório. E não é ofertada todo ano, acho, né? Acho que bianual, assim. Bianual. Não sei se vocês têm mais comentários para finalizar a sessão. Você tem alguma pergunta para a gente? Olha, eu não sou da área de economia, estou formado em RI e aqui na UFSC, né, o RI surgiu dentro da economia, então eu tenho uma formação básica, assim, mas achei muito interessante, eu nunca tinha estudado. Agora entrou um professor novo, que ele tem, agora como é que eu vou lembrar o nome dele? É com A. Ele é lá do Rio de Janeiro e ele veio para cá e daí eu queria fazer umas aplicativas com ele, mas ainda não tive oportunidade. E achei muito interessante o trabalho de vocês. Mas pergunta assim não tenho não, muito leigo no assunto. Certo. Eu acho que é isso então, né, gente? Alguém do chat tem alguma pergunta? Raquel, João Pedro, Thaís? Então tá, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, pela apresentação de vocês. E qualquer coisa estamos disponíveis aqui, tanto no PPJack da UFS quanto no e-mail da Ampec. Tá bom?